E aí, galerinha, bom dia para vocês aí, beleza? Estamos aí novamente agora com essas aulas online por enquanto, né? E vamos que vamos, levando a vida aí, que tudo vai dar certo depois. Antes de a gente começar a aula, né? Vocês estão percebendo aí que estou mais careca, antes de começar a falar alguma coisa, né? Tudo bem? Se a luz da testa também estiver refletindo muito no monitor de vocês, tranquilo, porque não tem jeito, já tentei passar alguma coisa, mas não melhorou nada, né? Então vamos começar a aula, tá bom? Beleza? Eu pensei em fazer com vocês desse jeito aí, tá? Como a gente ficou um tempão sem dar aula, todos que a gente, por causa dessa pandemia toda aí, eu pensei em fazer uma revisão com vocês de tudo no geral. Então eu peguei o setor A hoje, vamos trabalhar com o setor A, aula da apostila 1, todo o setor A, toda a parte teórica do setor A. Depois a gente faz do setor B, na sequência faz uma da segunda apostila, já amarra o que está faltando, entendeu? E assim vamos que vamos. Ficamos muito tempo sem ter aula, entendeu? Então aproveitar o máximo de tempo possível. Às vezes pode acontecer um barulho, um ruído, alguma coisa que a gente está gravando, sempre aparece alguma coisa, né? Tá bom? Mas de boa aí, tá? Vamos tentar fazer aí o melhor possível para vocês aí, tá bom? Certo? E não esqueça das aulas presenciais também. Presenciais não, né? Presencial não tem mais nada, né? Das nossas aulas aí online. Aí dá pra gente interagir, bater um papo, né? Ver como é que vocês estão, como é que passaram esse período de férias aí, tá bom? Aí vamos lá. Então hoje eu peguei para vocês a ideia de movimento. Tudo com relação ao movimento, tá? Tudo em relação ao movimento, certo? Então primeiramente a gente dá uma retomada da ideia de movimento e repouso. O que é movimento e o que é repouso, certo? Então todo mundo pensa que movimento é o fato de um corpo estar se mexendo de um lado para o outro. Ah, parado, está imóvel no canto e está parado. Isso aí não tem nada a ver. Conceito completamente errado. A ideia de movimento e repouso depende de um referencial. Então você tem que ter um referencial. Você está em movimento em relação ao quê? Você está parado em relação ao quê? Então o primeiro passo é isso, tá? Para que você tenha ideia de movimento e repouso, você tem que entender primeiro o que é ponto referencial, certo? Então esse ponto referencial seria um marco, certo? Aquele ponto principal onde, a partir daquele ponto, o corpo pode se deslocar ou não. Se ele se deslocar, ele está em movimento. Se ele ficar parado, ele está em repouso, certo? Aí vamos lá, por exemplo, tá? Se eu tenho dois carros aí na rodovia Ayrton Senna, por exemplo. Se esses dois carros estão na mesma velocidade, na mesma direção, no mesmo sentido, né, a 100 km por hora, os dois parecem estar em repouso entre si. Parado entre si, os dois estão parados. As pessoas estão dentro do carro, uma olhando com a outra, conversando, batendo papo, também está parado em repouso. Mas em relação a todo o restante, a postes, árvores, pessoas, outros carros que vocês ultrapassam, são ultrapassados, é para você, aí eles estão em movimento em relação a você. Tá? Então a ideia de movimento, repouso, depende desse referencial. Movimento em relação ao quem? Movimento em relação ao quê? Tá? Então sempre tome muito cuidado com isso, tá? Essa ideia de movimento e repouso, tá bom? Tá? Então quer dizer, o corpo está em movimento e tem que estar em movimento em relação a esse referencial, certo? Tudo bem? Então, por exemplo, uma pessoa caminhando na rua, tá? Ou uma pessoa, por exemplo, uma pegar um exemplo mais simples ainda, uma pessoa num cruzeiro, está deitado na piscina, tomando um banho de sol lá, deitado nas esteiras lá, tranquilo. Todas as pessoas estão próximas da esteira, sentado próximo dela, aparentemente estão em repouso, em relação ao quem? A ela só. Porque em relação a outras pessoas do navio, ou barcos que estão lá fora, que está em movimento, que o navio está em movimento. Então tomem cuidado, tá bom? Toda vez que a palavra movimento, sempre pense no ponto referencial. E repouso é a mesma coisa, tá? Posso estar parado aqui para vocês, estou parado aqui nessa aula para vocês, mas dependendo do referencial, posso estar em movimento. Se você imaginar que nós moramos num planeta onde ele está em constante movimento, se alguém olhar de fora aqui dentro, certo? Pudesse observar, alguém de fora observando aqui dentro, tudo que está aqui dentro estaria em movimento, certo? Então a ideia do movimento e repouso, relembrando, sempre depende desse referencial, certo? Tudo bem? Trajetória, então nós falamos de referencial, né? Trajetória é o caminho que você percorre, tudo bem? Então trajetória é a linha. A trajetória poderia ser o nome da rodovia,
o nome da rua, certo? Ou então, se esse dá um nome, você podia falar que essa trajetória você pode definir também com sentido e com uma direção, também muito importante. Então, trajetória seria esse caminho percorrido, essa linha, tá bom? Tá? Então, um exemplo, a trajetória, a rodovia Ayrton Senna, a rua da escola e a rua Juiz de Fora, seria uma trajetória, tá bom? É um caminho percorrido. Aí essa trajetória tem sentido e tem direção, tá? Sentido, gente, é o que? Norte, sul, leste, oeste, esquerda, direita. Direção seria essa demarcação, a direção seria a trajetória, seria o caminho, entendeu? Então a direção é a linha. Então essa linha pode ser horizontal, pode ser vertical, certo? Pode ser aí, por exemplo, oblíqua, tá? Pode ser a rodovia também, a direção, tudo bem? Isso aí são todas maneiras de você se orientar geograficamente, tá? Voltando para a ideia da Ayrton Senna, imagine só, você tá lá, o carro quebra, aí você fala, tem um carro quebrado na Ayrton Senna, mas já tem centenas de quilômetros, aí como é que acha você na rodovia? Você tem que ter uma direção, tem que ter um sentido, tem que falar, eu estou no sentido São Paulo, no sentido Rio, perto do marco quilométrico tal, tá bom? Então é importante essa parte de direção, sentido e trajetória, certo? Por falar em marco quilométrico, vira e mexe, cai em vestibular, cai em concursos, tá? A ideia de placas, não sei o que, são bem simples de entender. O marco quilométrico é sempre o início. Aqui em São Paulo, nosso ponto principal é a Praça da Sé, tá? É o marco zero da cidade. Tem um pequeno monumento, quase em frente à porta da catedral. Desceu a escadaria da catedral, você encontra um monumento bem pequeno, tá? E nele tem um mapa de São Paulo, está escrito lá o marco zero. Então, quando você pega as rodovias estaduais, tá? Como, por exemplo, a Ayrton Senna, por exemplo, que ao chegar aqui Itaquá, tá lá, saída da Ayrton Senna, quilômetro 35. Quem mora em Mogi, eu já passei por Mogi, shopping, etc. Aí vai lá que a saída de Mogi pela Ayrton Senna é quilômetro 45. Então vocês observem que esse marco quilométrico ele pode ser crescente ou decrescente, certo? Então quer dizer, ele saiu do ponto zero, que era a Praça da Sé, e tudo que ele estiver afastando daquele ponto, exato ponto, ele vai aumentando esse valor. Então, ó, o aeroporto é quilômetro 19, a saída de Itaquá 35, Mogi 45, certo? Guararema, sentido Guararema, quilômetro 68, e assim por diante, tá bom? Então, essa quilometragem vai aumentando sempre quando sai desse marco zero. Por isso nós falamos também em relação a sinal. Já estamos falando aqui de espaço, de movimento, né? Com relação a sinal. O espaço pode ter sinal positivo e pode ter sinal negativo. Quando que o espaço terá um sinal positivo? Quando ele estiver a favor dessa trajetória, a favor desse caminho. A favor é o que? Eu saí do zero e estou andando em relação a ele. Então você pode ver que o espaço vai aumentando. Então você pode ver que eu falei para vocês agora, esse sentido capital interior, o marco quilométrico vai aumentando. Então é 35, 45, 68 e assim por diante até o final da rodovia. Já quando você vai ao contrário, eu estou indo para São Paulo, você pode observar que os marcos quilométricos diminuem, certo? Por exemplo, você sai de Itaquá 35, o aeroporto é 19, quer dizer, não é quer dizer que você está andando de ré, esse sinal negativo, não é que você está indo para trás, é que agora você está indo contra ao marco quilométrico, certo? Eu estou saindo do quilômetro 35, eu estou chegando no quilômetro 19, então esse espaço passa a ser considerado como negativo. Do mesmo jeito, se eu sair de Mogi do 45 e vim para Itaquá aqui no quilômetro 35, então do 45 para o 35 eu andei 10 km, só que esse 10 vai ter que ser negativo, eu tenho no sentido contrário, certo? De Mogi para Itaquá seria menos 10 km, de Itaquá para Mogi seria 10 km positivo, tudo bem? Não é o que marca o velocímetro de um carro, ele só entende a quilometragem que você roda, não importa o sentido. Estou falando para vocês as demarcações na estrada. Não tiver curiosidade, aí passar com parte de vocês, que nunca reparou, dá uma olhadinha que é legal. Você vê os marcos quilométricos, as placas, quantos quilômetros pode chegar na cidade X, Y, tá? É uma maneira de orientação muito bacana que foi feita aí, nesse mundo espacial dos números aí, né? Para poder a pessoa se orientar em relação à sua trajetória, ao seu caminho, ao que está fazendo, certo? Então, voltando, esse espaço pode ser positivo, como pode ser negativo. Esse sinal depende se você está indo a favor ou contra a essa orientação da trajetória, certo?
Pense igual um eixo, um plano cartesiano em matemática. Você tem lá o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, certo? Pense, você tem positivo e negativo, você tem um marco zero aí no ponto, na intersecção. É a mesma ideia, tá? Saiu para um lado para o outro, positivo e negativo, a ideia é a mesma, por espaço também. Agora o tempo, gente, é um valor sempre positivo, tá? Não existe tempo negativo, então tome cuidado aí com essa definição. Espaço pode variar, positivo ou negativo, o tempo não, tempo sempre positivo. Não existe perca de tempo, você perdeu o tempo, perdeu, não tem como repor. Não tem como você voltar e ficar positivo ou negativo, não tem jeito, tá? Então essa ideia não tem, tá bom? Aí voltando para a ideia de movimento, que é o nosso tema aí da aula de hoje principal. Então nós vimos que o movimento, então, a ideia de movimento e repouso depende do referencial, certo? Tudo bem até aí? Agora, dentro desse movimento, eu posso classificar ele de duas formas. Eu posso ter um movimento uniforme ou posso ter um movimento variado. Vamos dar uma relembrada a cada um deles, tá? Movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda, então a velocidade não muda de acordo com o referencial. Então tem um ponto referencial, certo? E essa velocidade não muda em relação a esse ponto. Então eu chamo isso aí de movimento uniforme, tá? Eu dou sempre exemplo para vocês. Na escola vocês usam uniforme para quê? O uniforme é exigido pela escola para quê? Para que vocês fiquem todos iguais. Uma segurança para vocês, uma identificação para vocês, mas um modo também que vocês fiquem todos iguais, fica mais homogêneo, certo? Então o movimento uniforme para a gente é a mesma ideia, é um movimento com a mesma velocidade, essa velocidade tem que ser constante no decorrer dessa trajetória, tudo bem? Tá? Então, toda vez que falar para vocês, defina o movimento uniforme, é um movimento em que a velocidade não altera, certo? De acordo com o referencial, tudo bem? E nós temos vários movimentos uniformes importantes no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, vai numa escada rolante. A escada rolante, ela é calculada, o engenheiro quando vai colocar aquela escada rolante naquela estação X, ele calcula até o fluxo de pessoas. No horário de pico, vocês observarem que pega bastante transporte para São Paulo de vez em quando, ou ia, agora não dá para ir mais, né? Você observa que a escada rolante ela é mais rápida nos horários de pico. O horário que o pessoal está indo trabalhar, estudar ou que está voltando. Depois reduz a velocidade, tá? Essa redução da velocidade, tá? É para o quê? Para uma economia de energia. Mas naquele momento, a horário de pico, vamos supor, vai das 6 às 9 da manhã, a velocidade é constante, só que é um pouquinho maior. Aí depois das 10 até as 4, 5 da tarde, a velocidade é menor, mas continua sendo constante também, tá? Por isso que a gente fala de movimento uniforme, naquele pedacinho, aquela escada rolante, é um movimento uniforme, certo? Outro movimento uniforme importante, por exemplo, é o relógio. O ponteiro dos relógios, o ponteiro dos minutos, segundo, das horas, todos eles indicam bastante também, identifica bem para a gente o movimento uniforme. Aí já começa uma classificação importante também. Esse movimento uniforme, ele pode ser retilíneo ou pode ser curvilíneo. Retilíneo quer dizer o quê? Reto. Então nós falamos na física que é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento reto com a velocidade o quê? Constante, certo? Já quando o movimento é circular, igual ao relógio, por exemplo, não deixa de ser um movimento uniforme, é um movimento curvilíneo, né? Tá bom? Nós chamamos de movimento circular uniforme ou movimento curvilíneo uniforme, tá bom? Isso aí depende de autores aí, mas a ideia é a mesma, tá bom? Essa ideia é sempre a mesma, tá? Então, circular uniforme ou retilíneo uniforme, tá bom? Certo? Então, eles têm que aumentar, o tempo pode variar à vontade, gente, tá bom? O tempo sempre sobe variações, vou ver para vocês. O tempo pode ser positivo, sempre, né? Tá bom? Esse tempo aí sempre positivo, né? Tá? Agora, o espaço pode ser positivo ou pode ser negativo, tá bom? De acordo com a orientação da trajetória, certo? Tomar uma água aí, né? Ó, gente, ó. Água, viu? Vocês são curiosos, a minha garrafinha, que é a aula online aí, né? Sabe que é o suor, água. Não tem jeito, tá? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Vamos trabalhar agora com o movimento variado. O que seria um movimento variado? O uniforme já falamos que a velocidade não muda, correto? No variado, a velocidade é ao contrário, a velocidade sofre variações
com o decorrer do tempo. Então essa velocidade ela pode aumentar ou pode diminuir com o decorrer do tempo, certo? Então voltando para a ideia da rodovia. Você está na rodovia, aí de repente lá, pedágio Itaquá. Estou sem parar, vou ter que parar ali no pedágio, passar na catraca, pagar e depois aumentar essa velocidade novamente, certo? Aumentar toda essa velocidade novamente, tá bom? Então isso aí, ó, é uma variação, certo? Há uma variação de velocidade, tudo bem? E essa variação de velocidade a gente trabalha com